Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no primeiro capítulo, Espiritualizar-se. Nossa passagem pela vida material é relativamente curta. Do ponto de vista biológico, o ser nasce e se desenvolve, mas caminha para a morte dia a dia, deixando nesse plano todas as suas conquistas materiais. Quando a Bíblia fala que somos pó e ao pó retornaremos, creio que ela esteja dizendo que tudo aquilo que é do mundo material aqui ficará. Nada trouxemos, nada levaremos. A vida na Terra não é um fim em si mesmo, e sim um campo de experiências para o espírito desenvolver as suas aptidões intelectuais e morais. Não importa o lugar que eu ocupo no mundo, mas se o que eu estou fazendo nele me torna um ser humano melhor. E isso somente é possível a partir dos valores espirituais de paz, amor e fraternidade. O sentido da vida, pois, não deve ser unicamente a conquista daquilo que o tempo se encarregará de transformar em poeira. Por isso, Jesus afirmou que o homem deveria se ocupar com os tesouros do céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não roubam. Com tais palavras, Jesus não endossa o materialismo responsável por tanta descrença, desespero e angústia no homem, por não conseguir esclarecer os grandes enigmas humanos. Afinal, que consolo o materialismo nos dá diante da morte dos seres que mais amamos? Como ele explica o sofrimento que atinge todos nós, sobretudo nas vezes em que não encontramos nessa vida nenhuma causa que o justifique? De que forma o materialismo explica o fato de crianças nascerem com graves enfermidades genéticas? Todos esses fenômenos estariam subordinados a um jogo de sorte ou azar, na medida em que o materialismo nega a existência de um princípio divino regulando o universo e as relações humanas. Pela mesma razão, por qual motivo o homem se sentiria estimulado a ser bom, fraterno e justo com o seu semelhante, se conseguindo escapar das imperfeita justiça humana, não sofre qualquer interferência de uma justiça divina que tudo vê, tudo sabe e corrige? Diante dos sofrimentos humanos, que consolo e esperança o materialismo nos oferece? Foi exatamente pelo fato de o materialismo não fornecer respostas que Jesus falou sobre a necessidade de cuidarmos da nossa dimensão espiritual, pois se tivermos uma visão materialista, jamais encontraremos o sentido e propósito da vida e fatalmente cairemos num poço sem fundo. Espiritualizar-se, segundo Chico Xavier, é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Fazer crescer o reino dentro de nós não é fazer crescer o amor em nós, fazer crescer o perdão. Fazer crescer o reino de Deus em nós é fazer crescer o amor em nós, fazer crescer o perdão, fazer crescer a consciência da sacralidade da vida e de todo ser vivente, de todos nós pertencemos e que todos nós pertencemos à mesma família cósmica e devemos trabalhar pela felicidade de todos os seus membros indistintamente. Desenvolver nossa espiritualidade não implica ter que abdicar dos bens materiais e da própria vida da Terra. Espiritualizar-se não é se afastar do mundo, mas viver no mundo sem se apegar a ele. Podemos possuir as coisas sem sermos possuídos por elas. As conquistas materiais podem ser importantes, muitas vezes são até necessárias para uma sobrevivência digna, porém, passando desse nível, não são essenciais. Não é pecado ter bens materiais, exercer o poder ou ser famoso. O que devemos evitar é a riqueza exterior à custa da nossa miserabilidade interior, ser rico e não aprender a dividir, ter fama e ser pobre de afeto, ter poder e não ter disposição para servir, ter conhecimento e não compartilhar o saber, ser importante e não se importar com o próximo. Se assim procedermos, estaremos ganhando o mundo e perdendo nossa alma, como advertiu Jesus. Li um pensamento atribuído a Jim Brown, que reflete bem essa fala do Cristo e que demonstra a falta que faz a espiritualidade no ser humano. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde e, por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Como exercício prático, eu gostaria de deixar algumas perguntas para sua reflexão. Para minha também, é claro. Não demore a respondê-las, pois elas o ajudarão
a reconectar com o sentido espiritual da própria existência. Além do mais, ninguém sabe quando o trem da vida fará o chamado para a viagem de volta. Aproveitemos, então, o tempo de que ainda dispomos para as correções de rota, e esse tempo é aqui e agora. Se hoje fosse seu último dia aqui na Terra, qual seria seu maior arrependimento? E aí? O que a gente se arrependeria hoje? Se hoje a gente tivesse que ir embora para o plano espiritual? Meu maior arrependimento. Pior, gente, é que se a gente for fuçar na cabeça, a gente se arrepende de um monte de coisa. Um monte, porque a gente errou bastante lá atrás. Eu não sei qual foi o exato momento que eu perdi a minha saúde, mas eu me arrependo de ter feito coisas que me trouxesse esse malefício aparente, né? Porque pela falta da saúde, você fica à mercê de uma série de coisas que te acontecem em volta, você fica inseguro, você fica com medo de não dar conta das tarefas que são impostas, dos reveses, das intempéries, das adversidades, você fica mais frágil. Então, assim, eu não sei qual foi o pico dos estresses que eu tive, das situações que eu me enfiei, que fez com que realmente eu perdesse a minha saúde. Mas aí, esse seria o principal. Mas eu não consigo descobrir o que é nesse momento aqui. O que foi que eu fiz para ser o pico do tipo assim, Deus me deu todas as oportunidades de não ferir minha saúde, mas eu fui teimosa, eu fui fazendo e pá, estourou a poliomielite em mim. Então, esse seria meu maior arrependimento, o fato de ter perdido a minha saúde para o meu estresse. E vocês? Então, vamos pensando junto aí. Com base na resposta anterior, como você agiria a partir de agora, se tivesse mais tempo para viver? Deus me deu mais tempo para viver. E a partir do momento em que eu percebi que Ele me deu mais tempo, eu mudei o meu jeito de ser. Estou mudando. Mudar totalmente não, mas eu estou mudando. Aquela pessoa totalmente estourada, né, briguenta, que perde a paciência fácil, que é ignorante com as pessoas, que trata a ferro e a fogo, essa pessoa em mim praticamente morreu. Nasceu uma Patrícia do tipo assim, mais frágil, uma Patrícia mais lenta, que como eu tô dependendo dos outros para fazer as coisas para mim, então eu tenho que ter mais paciência. Então eu acabei mudando um pouco o meu comportamento, partindo do princípio que Deus me deu mais tempo aqui. A poliomielite mata em 5 anos. Eu já tô 9 anos com ela. Com quantas pessoas você de fato se preocupa na vida? Ah, gente, aí também me pegou, porque eu me preocupo com todo mundo. Tem aquelas pessoas mais próximas, lógico, né? Família, os amigos que são aqueles amigos mais presentes, que estão junto o tempo todo, mas eu sou uma pessoa abençoada nisso, né? Eu não tenho amigos que estão comigo o tempo todo, fisicamente, mas eu tenho amigos que mesmo distantes se fazem presente. E quando eu vou fazer meu evangelho, por exemplo, eu abro o meu celular e olho a chamada inteira dos contatos na hora de fazer a vibração e vou falando o nome de um por um. Meu evangelho demora mais de 15 minutos só para passar a lista de pessoas que eu tenho na lista de contato, orando por aquelas pessoas. E eu sei o que acontece na vida, assim, praticamente de todos, as adversidades que eles atravessam, e vou fazendo as vibrações para que Deus ajude cada um deles. A minha preocupação é constante. Agora há pouco mesmo eu escutei um barulho aqui no vidro do meu corredor, e eu achei que era no vidro do meu corredor. Eu falei, meu Deus, esse vidro aqui, ele tá chumbado, parafusado, pro lado da casa do meu vizinho. Na hora meu coração ficou assim, falei, ai, será que é o vidro do meu corredor que caiu na casa do vizinho? Não é pelo vidro, é pelo vizinho, se o vidro cai lá e machuca alguém, né? Então eu sou uma pessoa muito preocupada com os amigos e com a família. Eu não consigo ter, eu me preocupo com esse, pronto. Não, eu vou mais além, eu sou meio neurótica com essas coisas, eu me preocupo com todo mundo. Não consigo contar quantas pessoas. Vocês conseguem? Você tem gerado paz, alegria e felicidade nos ambientes em que vive? Paz, alegria e felicidade. Ora, eu procuro ter um bom ânimo, eu procuro levar piada sem graça, bom humor, brincadeira, mensagens positivas, hoje mais do que nunca. Eu sempre fui assim.
mas a correria do meu trabalho, sustentar a casa, reforma em casa, eu fiquei muitos anos fazendo reforma em casa, tendo que fazer empréstimo, aquela correria toda, sozinha, viúva com 33 anos, né, já tem 20 anos que eu sou viúva, um filho sozinha para criar, as responsabilidades não me davam brecha para levar para todos que hoje eu tenho em minha volta essa alegria, porque às vezes eu tinha meus momentos bem top mesmo, né, de estresse, mas hoje, aposentada, com filho criado, com a casa, né, mais ou menos em ordem, que sempre tem um pepininho ou outro, hoje mesmo tem um chuveiro aí que tá me dando dor de cabeça, o registro do chuveiro, mas assim, em geral, hoje eu tenho tempo para levar alegria. Então eu acredito assim que para a maioria, ou eu tô levando alegria ou eu tô incomodando, porque eu levo mensagem positiva todos os dias no WhatsApp. Eu mando leituras, compreensão de leituras, né? Eu faço os vídeos no YouTube, eu faço a palestra de vez em quando, faço live, sempre mantendo um padrão, tentando manter um padrão elevado de pensamento, de palavras boas, né, que possam ajudar, auxiliar as pessoas. Hoje, 3 anos para cá, eu tenho feito mais. Mas dentro da minha possibilidade, a vida toda eu fui assim, né? Não é tão dedicada lá atrás. Hoje eu sou mais, porque eu tenho mais tempo. E você? Se você não existisse, que falta você faria? Sinceramente, com tudo que eu faço e deixei e já fiz, hoje, se eu partir, eu acho que eu não faço falta para ninguém. De verdade. Porque uma coisa é você existir e fazer parte dessa existência dos outros. Mas se eu sair de cena, eu acho que eu não... Talvez tenha uma criaturinha que sinta falta. Talvez, né? Tem uma criatura que sinta falta. Que é esse aqui. Pode ser. Porque essa criaturinha é aquela coisa, né? É colado em mim o tempo todo. Quando eu mando ele pro quintal de noite para ele dormir no quintal, é um salve quem puder. Porque é colado em mim o tempo todo. Se ele não tá aqui atrás, ele vem e cola aqui do meu lado. Agora, pessoas, eu acho que hoje as pessoas falam para mim o seguinte, como eu mando mensagem todos os dias no WhatsApp, né? De segunda a sexta eu mando aquelas mensagenzinhas positivas em áudio, aí eu já escutei pessoas falando assim, o dia que você não manda mensagem a gente fica preocupado, né? Porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa com você. Aí eu falo assim, não, vocês vão saber exatamente o que aconteceu comigo, se Deus livre e guarde eu morrer dentro de casa, vocês vão saber porque ele vai ficar latindo sem parar, vai ficar sem água e sem comida, ele não suporta ficar sem água e sem comida. Aí ele começa a incomodar, aí vocês vão saber que aconteceu alguma coisa. Agora, enquanto a casa estiver quieta é porque tá tudo bem. Por isso que eu falo, eu acho que o único ser que vai sentir falta de verdade é esse serzinho aqui. Você se sente muito identificado com o seu corpo, sua casa, seus pertences, seu trabalho, seus afetos? Você já percebe que todas as situações da experiência humana são transitórias e que nós não somos donos de nada, muito menos de ninguém, e que tudo se destina a criar felicidade para nós e para os outros? Bom, vamos lá. Até pouco tempo, não faz muito tempo, eu era bem apegada a pessoas, bem apegada. Aí o que descortinou isso na minha vida foi a saída do filho de casa. Quando meu filho falou, eu vou morar sozinho, aí eu senti aquele rompimento dentro de mim, assim do tipo, esse que supostamente era meu, né? Meu filho. Ele não quer saber de mim? Ele não quer ter contato? Então qual é o sentido de me apegar às outras pessoas? Né? Eu tive marido, o marido faleceu, tudo bem. Mas eu tive 4 namoros mais sérios. Os 4 namoros romperam comigo, assim, pelo excesso que eu tinha, né? Leva café na cama, viaja, cuida da saúde da pessoa, cuida do financeiro da pessoa, me dedico demais e não tá bom. Aí rompia, me traíam, mentiam pra mim. E assim, eu não julgo a pessoa, porque talvez o meu excesso não era o que a pessoa queria, né? É que nem, eu já dei esse exemplo essa semana. Veio uma pessoa aqui e falou pra mim assim, ó, pra pintar a tua parede eu preciso descascar, passar um produto, passar outro produto, e depois pintar. Eu falei, mas eu não quero tudo isso, eu só quero que passa a espátula onde tá saindo a tinta e passa o rolo em cima,
né? É salão, não é nada assim de especial numa casa, é coisa que só quero tirar o preto, né? Eu sei que vai voltar, mas vai voltar daqui a 3, 4 anos, até lá nem sei se eu tô aqui. Aí a gente pinta de novo, se for o caso, mas o meu negócio agora não é fazer obra. Eu não quero que descasca tudo, passa produto. Ou seja, ele quer fazer o certo e o a mais. Mas eu não quero obra, eu não quero dor de cabeça, eu não quero trabalho, eu não quero gastar muito dinheiro. Até porque eu tenho essa consciência de que amanhã ou depois eu não tô aqui e o dinheiro que eu ia gastar com toda essa obra aí, eu gasto com o Uber, vou ali no meio do mato, respiro um ar puro, que pra mim é muito mais prazeroso do que ficar presa dentro de casa pintando parede a vida toda. Então, quanto à casa, eu me desapeguei. Eu quero que ela funcione, eu quero que ela fique organizada, limpa, mas num parâmetro de normalidade. Antes eu não podia ver um risquinho na parede que eu já ficava doida com aquele risco, né? Hoje eu já não tô mais assim. E com as pessoas, depois que meu filho mostrou pra mim essa questão do desapego total, aí eu falei, ué, todas as pessoas que passaram por mim foram assim. Vieram, ficaram um tempo e foram embora. E o único que eu achei que não ia embora foi também, então é sinal que todo mundo vai, né? E eu também vou. Então eu não tenho que me apegar a ninguém. Eu gosto, eu cuido, eu me preocupo, eu sou mão, né? Pra qualquer coisa, o que precisar eu tô sempre atenta pra ajudar. Mas sem aquela coisa, é meu amigo, meu filho, meu pai, meu isso, meu aquilo, não. Nem o Mike eu falo, é meu cachorro. Porque se abrir o portão ali, por mais que ele me ama, por mais que ele fica colado em mim o tempo todo, eu tenho certeza que se eu abrir o portão, o Mike vai pra rua e não volta mais. Porque sai abobado, né? Tem essa questão de sair abobado correndo pra rua e depois não sabe voltar, porque nunca saiu. Então, assim, eu não me apego mais em nada, não. Eu tenho a completa, como que eu falo, consciência de que nada é meu, tudo é rotativo, né? Tudo é emprestado. Lá em Pirapitingui, que é um bairro de pessoas que têm hanseníase, no interior de São Paulo, lá em Pirapitingui é assim, as casas, ninguém é dono de casa. As casas que tem em Pirapitingui é tudo rotativa. Patrícia tá com hanseníase, ela vai ficar lá até morrer. A casa dela. Ninguém entra na casa dela, é dela. Mas quando ela morre, fazem higienização na casa e uma nova família vai morar lá. Não, e aí que nem, né, a gente fez um trabalho mediúnico numa dessas casas e tinha um espírito que estava super revoltado lá dentro daquela casa. Porque ela morreu, desencarnou e veio uma nova família e essa nova família era tão pobre, tão humilde que as xícaras, o jogo de jantar que ela tinha ficou lá. Higienizaram e a nova família estava utilizando, inclusive, esses pertences, né? Aí o espírito estava lá perturbando a família. Ah, não, meu jogo de jantar, aquelas xícaras, foi minha mãe que me deu e não sei o quê. A pegada, aquela parte, né, de utensílios que pertencia ao enxoval dela. Mas aquela pessoa que estava morando na casa estava fazendo uso. E ela estava perturbando a pessoa que estava morando na casa porque ela não aceitava que a pessoa usasse as xícaras dela. Eu creio que quando eu desencarnar, eu não vou dar esse trabalho, não. Eu acredito que não. Porque tudo o que eu gosto, eu brinco muito com isso. Eu gosto de camiseta com estampa, né? Eu gosto de relógio, né? Pode ser, não é de marca. Eu gosto de um relógio no braço, eu gosto de uma camiseta. Eu amo tênis, mas hoje eu não posso mais usar tênis, porque eu tenho a poliomielite, então eu uso pantufa de pano. Mas gosto de calça, gosto de bermuda, né? Preciso do óculos, mas eu creio que lá no plano espiritual não vai precisar. Então, são coisas assim do meu dia a dia que, quando eu chegar, eu brinco assim, eu uso bastante aqui, porque quando eu chegar lá do outro lado, se eu não puder usar uma camiseta estampada, se eu não puder usar um relógio, se eu não puder usar um óculos, pelo menos aqui eu usei bastante, né? Lanche, eu brinco muito com essa questão do lanche, né? O x-salada, eu falo, vai que lá não tem x-salada e não tem mesmo, então aqui eu como pra caramba x-salada. Então eu fico sempre me preparando psicologicamente pro do tipo assim, quando chegar lá do outro lado é água, é sopinha, né? Eu não gosto de sopa, mas assim, eu não me apego mais em nada não. Antes eu era bem apegada. Meu marido, meu pai, meu irmão, meu filho, minha casa, meus alunos. Nossa, quantas vezes eu não enchi a boca para falar assim, esses alunos são meus, ninguém mexe com eles. Aluno da professora Patrícia é aluno da professora Patrícia, é só dela.
Aí, depois que eu aposentei, que eu vi que aluno não fala nem bom dia para mim, você vai desapegando. São situações que aparentemente são ruins, mas te ensinam a desapegar. Então, você não desapegou pelo amor, desapega pela dor, né? E a última que ele coloca aqui, Gandhi afirmou: minha vida é minha mensagem. Qual é a mensagem que você está deixando ao mundo? Gosta dela? Desejaria mudá-la? Agora ele pegou pesado, né? Agora ele pegou pesado na pergunta. Então, pessoal, você tá lá no caixão, lá, você desencarnou e Deus permitiu que você ficasse próximo do teu corpo lá, tá todo mundo lá em volta do teu caixão, ou pior ainda, ninguém vai no teu velório, ninguém vai se despedir de você, porque você não significa nada, mas supondo a dor menor, né? Vamos supor que vá pessoas no seu velório, e você tem essa condição de estar próximo do teu corpo, vendo a reação das pessoas. O que será que elas vão falar a seu respeito? Eu tenho um medo muito grande da mensagem que eu tô largando, porque eu acho que muitos, pelo menos os meus alunos, eu tenho certeza que se forem, né, não vão, mas se forem, eles vão chegar lá e vão falar assim: nossa, a professora Patrícia era dura, era rígida, era disciplinadora, pegava no pé, mas era pro nosso bem, né? Então eu tenho quase certeza que seria nesse pé, com os alunos. Em relação aos amigos, nossa, a Patrícia era uma pessoa amiga, ela sempre mandava uma palavra boa pra gente, ela sempre tem uma palavra de conforto, ela sempre tenta ajudar na medida que ela pode, ela sempre tem uma solução, ela sempre tem um olhar, né, positivo diante das coisas ruins. Os amigos mais íntimos vão falar assim: louca, Patrícia era louca. Essa é a visão que eu passo pros amigos mais íntimos, né? É que nem hoje. Eu tentei consertar, eu chamei uma pessoa para consertar para mim o registro. A pessoa veio e quebrou um parafuso lá dentro da parede. Ou seja, não consertou e piorou a situação, porque aqui em casa é sempre assim. Aí eu já comecei a liga para um, liga para outro, pede ajuda para um, pede ajuda para outro. Ou seja, loucura, totalmente fora do equilíbrio. E aí eu não tinha nem tomado café ainda. Aí eu falei: meu Deus do céu, o dia já começou ruim, Senhor. Aí eu já comecei a chorar. Aí um já mandou mensagem de bom dia. Eu falei: ora por mim que eu já não tô bem. Então, aqueles amigos mais próximos sabem que eu sou meio descontrolada. Então, eu vou falar: é louca, louca, louca. Se perguntar pro meu irmão quem é a Patrícia, a Patrícia é uma pessoa difícil, mas é uma pessoa boa, né? Se perguntar pro meu filho, não, minha mãe, eu acho que eu tinha que ter tido outra mãe. Essa daí não funcionou, né? Ele desconsidera a mãe. E não é por ingratidão, não. É uma história longa. Eu não culpo ele. Se for falar com os ex-namorados, a Patrícia é a pessoa que se doa demais, é muito melosa, ela quer fazer tudo, ela quer mudar a pessoa da água pro vinho, ela quer que a pessoa se torne um santo da noite pro dia. Mas é uma pessoa boa, né? É doida, desequilibrada, mas é uma pessoa boa. Eu acho que, em geral, se alguém for falar de mim, vai falar que eu sou boa, mas vai apontar muitos defeitos. Muitos defeitos mesmo, né? Pai e mãe não tá mais aqui, mas se eu chegar no plano espiritual, eles vão falar assim: agora a gente vai se acertar. Gente, a gente tenta ser bom, mas os defeitos, a imaturidade espiritual que a gente ainda possui, né? As escapulidas que a gente dá dentro da nossa moral, da nossa conduta, as pessoas tendem a sempre olhar o lado negativo que a gente possui. Ele vai sempre pesar mais do que o lado positivo. Você pode fazer tudo certo. Tem uma dinâmica que a gente utiliza com criança, que a gente vai fazendo a tabuada na lousa, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Aí você coloca lá 8 vezes 10, 90. Aí a criança vê lá tudo certinho, né? Toda a tabuada certinha, mas aquele 8 vezes 10, 90, a criança fica: professora, tá errado aquela ali. Aí você fala pra criança: poxa, mas quantas eu acertei? Você não falou pra mim: professora, essa tá certa, professora, essa tá certa. Agora, uma só que eu errei, vocês estão gritando no meu ouvido dizendo que eu errei uma só. E as outras que eu acertei, por que vocês não viram? Não, professora, tá certo, né? Agora o que tá errado tem que corrigir. Então, na nossa vida é assim: as pessoas, quando forem ver a nossa mensagem, forem falar sobre a gente,
elas vão falar sobre coisas boas que nós fizemos, mas sempre um erro, uma escorregada, uma falha, um defeito que a gente tem, ele vai sempre pesar mais na hora dos comentários, na hora de fazer a avaliação sobre a gente. Só que eu tenho aprendido no decorrer dos estudos o seguinte: como eu não estou me apegando a nada, eu também não me apego a comentários. Eu me apego à minha consciência. O que eu fiz de errado, eu fiz dentro do conhecimento que eu tinha na época. Hoje, você faria de novo, Patrícia? Não, hoje eu já sei que é errado, eu não faço mais, né? Então, assim, eu acho que o que importa não é a mensagem que eu tô deixando para as pessoas, não. Acho que o que mais importa é a mensagem que eu tô deixando para mim. Qual é o que pesa na minha consciência, a minha opinião sobre a minha pessoa. Então, se eu ficar esperando elogio, se eu ficar esperando uma vibração positiva das pessoas a respeito da Patrícia, eu tô lascada. Porque eu errei e erro o tempo todo. Então, se eu ficar dependendo da opinião dos outros para ser feliz ou não, eu tô ferrada. Então, eu não fico pensando nisso, não. Não sei se eu tô certa ou errada na maneira que eu penso, mas é a maneira que eu sofro menos. Se eu chegar no plano espiritual lá e falarem para mim assim, você quer voltar lá na sua casa, que nem o André Luiz, né? Quando ele desencarnou, ele queria ver a família dele. Ele queria voltar a todo custo para ver a família dele. Eu não tenho esse apego. Eu já não tenho. Se chegar no plano espiritual lá e falar assim, você quer ir lá ver a sua família? Eu falo, depois eu vejo. Né? Cuida deles para mim. Eu me preocupo. Família, os amigos. Mas o que eu posso fazer daqui por diante? Porque lá eu já estive. Lá eu já fiz o que eu podia. Hoje eu já não posso fazer mais nada. Então o que eu vou fazer lá? Eu quero daqui por diante. O que eu posso fazer daqui por diante? Né? É que nem pessoas que vivem no passado. Eu volto no passado direto. Eu sou saudosista. Eu olho foto, vídeo. Eu fico lembrando de coisas que eu fiz, boas e ruins. Mas eu faço a autoavaliação, não a autossubjugação. Né? Eu pego e avalio. Poxa, com tal pessoa eu errei nisso. Poxa, com tal situação eu errei naquilo. Aí eu fico me autoavaliando para que na próxima eu tente maneirar, não fazer igual, né? A gente tenta errar de uma maneira diferente, errando menos. É que nem agora, eu conversei com um rapaz que conserta o registro, né? Ele falou, terça-feira eu vou tentar ir na casa da senhora para consertar isso aí. Aí ele falou, qualquer coisa a gente vai quebrar a parede e trocar todo o reparo. Eu falei para ele assim, menino, calma aí, quebrar a parede não. É só um corinho lá dentro, é só abrir o registro e trocar. O problema de abrir o registro é que tem 28 anos que esse registro está trancado, né? Pode ser que na hora de usar o grifo e tal, a situação complique e tenha que quebrar a parede. Aí até aí tudo bem, mas antes de mexer já tá falando que vai quebrar a parede, eu não quero quebrar a parede, né? Então, situações que ocorrem, a gente tem que tentar amenizar, né? Hoje eu vejo os meus problemas tentando amenizar eles. Eu não tento mais ser aquela coisa explosiva. Antigamente, sim. Se falasse pra mim, vamos quebrar a parede, vamos fazer de novo. Tá bom, já que é pra quebrar, vamos fazer. Não, eu não vejo nenhum tipo de... Eu tô dando um problema, o exemplo do registro, mas isso serve pra tudo. Todas as situações em que eu me coloco hoje, eu não sou mais explosiva. E o fato de você não ser explosiva significa que você já não tá tão apegado. O explosivo, ele é apegado, né? Ele quer controlar toda a situação. Hoje eu não quero controlar tudo. O que eu quero é ser feliz e deixar o melhor possível. Depois que eu for embora, fui, né? Aí é outra experiência, Deus vai me colocar num outro cenário, com outros protagonistas na minha nova história. E tem gente que não, que fica muito apegado a isso, né? Eu tava lá no meu velório, eu fiquei escutando falar mal de mim. Poxa, aquela pessoa eu gostava tanto. Aí vira até um obsessor daquela pessoa que tá falando mal dele. Não. Essas coisas aí, eu acredito que comigo não vai rolar, não. Eu tô nem aí. A gente tenta deixar o melhor que pode, mas se falar mal, eu já sei que faz parte também do processo, até mesmo do grau de evolução do outro, né? Da visão dele. É a visão dele, eu vou fazer o quê? O Divaldo, ele sempre fala isso, né? Que o que o outro sente, o que o outro pensa, a forma que o outro reage é problema do outro. O que eu despertei no outro é problema meu. Então, a mensagem que eu procuro deixar é a melhor. Eu vou ter falha? Vou errar? Sim, tem um monte de defeito. Mas se eu fiz de propósito mal, o problema está em mim. Se eu fiz o mal e não foi de propósito, o problema, ele simplesmente vai ser diluído.
porque vai acontecer. Nós somos espíritos atrasados moralmente ainda. Então não adianta querer esperar que a gente deixe a melhor mensagem, né? Gente, cá pra nós, o Divaldo, que foi um espírita de nome, né? Ele levou, querendo ou não, com todas as falhas, e ele teve falhas, ele levou o nome da doutrina. Chico Xavier levou o nome da doutrina até não querer mais. E não tem gente que fica achando defeito neles? Tem gente que não acredita em Jesus. Então, já pensou se a gente ficar esperando que alguém acredite na gente? Que alguém fale só coisas boas a nosso respeito? Se Jesus, Divaldo, Chico Xavier, pessoas que têm uma certa luz, Jesus é praticamente um espírito perfeito, quase perfeito, né? É o espírito mais perfeito que passou pela Terra, é o nosso governador do planeta. Tem gente que fala que Jesus errou, tem gente falando que Allan Kardec discrimina. Então, quer dizer, por mais que você faça obras maravilhosas, vai ter sempre a opinião contrária, vão sempre achar um defeito. Então, o que vão falar de mim, eu não quero nem estar perto para ouvir.